Salmo de número 73, fala: a prosperidade dos ímpios faz duvidar da justiça de Deus, mas o fim deles a demonstra. Esse salmo é o salmo de Asaf. Asaf, ele está dizendo de uma situação acontecida com ele, o que ocorreu com ele enquanto ele estava passando por momento de aflição, e de repente ele começa a olhar a vida dos ímpios e percebe que há uma diferença na vida dos ímpios para a vida dele. O salmo, ele começa dizendo no versículo 1, dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele está falando depois do ocorrido com ele. O que aconteceu com ele? Aí ele começa a descrever no verso 2, dizendo assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Asaf era um levita, era da tribo de Levi, e ele tinha uma chamada dentro da lei de Moisés, que os levitas, as famílias dos levitas, tinham essa incumbência de trabalhar no tabernáculo. Algumas famílias trabalhavam cortando lenhas, porque a lenha não poderia faltar no altar de holocausto, como dizem em Êxodo: fogo arderá continuamente sobre o altar. Aí tinha algumas famílias que cortavam lenha para esse fogo não se apagar. Outras famílias trabalhavam na limpeza das cortinas, tinha que estar trabalhando, ornamentando. E sei que cada um tinha uma das funções. A função dos filhos de Asaf era a música, era o louvor, era a adoração. Levava o povo de Israel a adorar. Então eles tinham que escrever a música, colocar a composição, adorar e louvar, e a congregação fazia assim com ele. Agora, ele para um pouquinho para olhar os ímpios que haviam. E ele começa a dizer assim, que os ímpios tinham em abundância e não sofriam o dano da aflição que ele estava sofrendo. A falta, ele tinha a falta de alguma coisa. Os ímpios não. E ele diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos. Que inveja que era essa? Ele fala: ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a se comparar com os ímpios, a vida dele com a dos ímpios. Aí ele diz assim, ele fala no versículo 5: os ímpios não passam aperto, e ele estava no aperto. Os ímpios não trabalhavam como ele trabalhava. Os ímpios não eram afligidos pela falta da prosperidade, igual Asaf estava sendo afligido. Você já parou para pensar que, às vezes, nós somos cristãos fiéis, como ele diz aqui, somos tementes a Deus, somos até dizimistas e ofertantes, consagramos, oramos, perseveramos, participamos dos trabalhos da igreja, mas às vezes estamos em apertos, como diz o Asaf. Aperto no quê? Na prosperidade. Estamos fazendo uma obra por completo, mas parece-me que Deus não está olhando e abençoando prosperamente a nossa vida. Há irmãos tão fiéis, mas que às vezes faltam na sua despensa. Outros são tão fiéis nas orações, nas contribuições, em tudo para com Deus, e têm uma vida atribulada, uma vida difícil. Às vezes até algumas doenças acompanham as pessoas justas. E Asaf começou a olhar, isso de fato, eles não trabalham igual eu estou trabalhando, arduamente para ter o pão de cada dia, e não consigo ter uma vida tranquila. Asaf começa a dizer: eu estou afligido, talvez pelo sol castigante, pelo trabalho árduo. Ele olhava os ímpios, aí ele começa a dizer: os ímpios não adoram a Deus, os ímpios não louvam ao Senhor Deus, os ímpios não temem ao Senhor Deus, os ímpios não olham para a lei do Senhor e obedecem igual os fiéis fazem. Alguns dele, como disse Salomão, olham para o céu e dizem: não há Deus. Até caçoam, até zombam de Deus. E todavia eles têm em abundância
tem fartura, tem uma vida boa, tem carros bons, casas, mansões boas, contas bancárias gordas. Os ímpios que têm a prosperidade não vão em hospitais públicos, eles têm médicos particulares, às vezes até atende na sua residência. E Asaf olhava exatamente isso, e dizia, mas alguma coisa está errada, porque eu sou fiel, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, e olho para os ímpios que não creem em Deus, que não agradecem pela chuva, não agradecem pelo sol, não agradecem pela vida, pela saúde, e eles não são afligidos, está dizendo aqui, não são afligidos, versículo 5 do Salmo 73, não trabalham igual eu trabalho. Aí ele disse assim, pois eu tinha até inveja da vida que eles levavam, a vida boa que os ímpios levavam. Ele começou a olhar, talvez Asaf começou a olhar e ver que a roça dos ímpios sempre dava em abundância, a chuva vinha na hora certa para eles, não são afligidos por doença e tem a saúde. E ele disse assim, eu comecei a invejar, ele é sincero aqui, comecei a invejar a prosperidade dos ímpios, e eu sendo fiel, não tenho o que eles têm. Eu adoro um Deus todo-poderoso, e não tenho uma vida que esses indivíduos levam. Aí ele começa a dizer, quanto a mim, os meus pés quase se escorregaram, isto é, quase saí dos caminhos do Senhor. Quase que ele disse assim, em outras palavras, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser fiel, não vale a pena se privar de tudo e não ter nada. E esses homens que não temem a Deus são ímpios, ele diz aqui, são soberbos, e tem tudo, vive uma vida regalada, uma vida de abundância, de tranquilidade, de fartura, de prosperidade. Aí você olha a situação do nosso Brasil, foi assaltada por esses homens que Asaf está dizendo, ímpios, soberbos, o dinheiro que eles conseguiram desviar, eles não têm condição de gastar, porque é muita coisa, e era como se Asaf estivesse dizendo assim, cadê a justiça para esses ímpios? Por que Deus não dá alguma coisa para trazer eles para os trilhos? Mas ele começa a contar a situação dele. Ele começa a dizer, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Olha só, ele andava purificando o coração está falando da alma. Ele dizia, em vão tenho purificado o meu coração. Está falando da alma, das questões da alma, tem purificado o pensamento para Deus, tem tentado falar corretamente segundo a palavra, tem tentado ser honesto, isso é purificar a alma. Mas ele diz assim, em vão tenho feito isso. E ele vai mais longe, e lavado as minhas mãos na inocência, quer dizer, trabalhado honestamente, sem desviar nada, tem comido do que as mãos têm trazido para dentro da sua casa. E ele está questionando, tenho feito isso em vão. Por que ele tem feito? Porque os ímpios estão aí regalados, com abundância, tem tudo, e eu tenho procurado purificar o meu coração, lavado as minhas mãos, e todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. A vida dele era dura, todos os dias ele tem sido afligido e castigado a cada manhã, trabalhado incessantemente e não tem nada, trabalhado duro e ganhava pouco. E sabe o que aconteceu com Asaf? Quando ele começou a analisar, fazer analogia da vida dele para a vida dos ímpios, e ele disse assim, comecei a pensar isso. Quando pensava em compreender isto, ele está dizendo aqui, versículo 16, fiquei sobremodo perturbado. Ele estava tentando dizer, como que o ímpio não teme a Deus e tem tudo, e eu que temo a Deus, sou fiel, sou filho de Deus e vivo em aperto, em aflição, em agonia. Ele disse, quando ele começou
compreender isso, ele ficou perturbado. Ele ficou depressivo. Ele caiu em depressão. A angústia tomou conta da vida de Asaf. E sabe o que acontece? Quando a angústia, quando a tristeza, quando a amargura, quando esses pensamentos que a vida dura nunca vai acabar, sempre vão estar em luta, nunca tem uma vida tranquila, ele começa a dizer, assim o meu coração se azedou. Está falando da alma. A vida dele começou a ser uma vida azeda, uma vida amarga. A amargura tomou conta porque ele estava se comparando. Eles têm carro, eu não tenho carro. Eles têm dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eles vivem tranquilo e eu não vivo uma vida tranquila. Eles têm um sono reparador e o meu sono tem que acordar cedo e todos os dias vivo afligido. Quando ele fez essa comparação, ele diz: a minha alma azedou. A alma dele se amargurou. A amargura entrou na vida de um indivíduo. Irmãos, e quando a amargura entra na vida de um invejoso, que nem no caso ele estava invejando, fazendo comparação, aí nada mais está bom. Aí nada mais está bom para esses indivíduos. Aí ele até começou a dizer, o meu coração se azedou e sinto picadas nos rins. Começou as dores no corpo. O que é isso? A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, ela diz assim, que quando às vezes nós estamos com a alma amargurada por alguma coisa, até surge doença no corpo. Não é de nada. Ou as pessoas que estão com a vida arruinada, em depressão, ansioso, uma vida de amargura, uma vida sem perdoar, aparecem doenças no corpo. E para essas doenças no corpo ser curada, tem que curar a alma, não adianta ir no médico. É uma dor de cabeça que não vai sarar com Dorflex, com Doril, com Anador, não vai parar. Vai passar o resto da vida tomando, mas sempre vai instalar a dor. Sabe como que é o nome disso? São doenças psicossomáticas. Eu explico para vocês. Psico é alma, soma é corpo. Então, psicossomático, doenças da alma, que tem que ser curado a alma, para depois desaparecerem do corpo. E isso existe. Quando há um coração azedo, um coração de amargura, um coração de ódio, um coração sem perdão, um coração de rancor, aí aparece esse tipo de doença. Ele está dizendo aqui que aconteceu com ele. Ele não tinha nada, estava com saúde. Ele diz aqui, estava trabalhando. Todas as manhãs era afligido pelo trabalho. Mas só porque ele começou a olhar o ímpio e se comparar, a vida que ele leva, não adianta eu ser justo e o camarada é ímpio e tem uma vida boa, e eu sendo justo não consigo a prosperidade. Ele fala que o coração azedou, amargurou, e vindo a amargura, começou a sentir dores nos rins. São doenças psicossomáticas, doença da alma, que aflige o corpo. Eu já contei para os irmãos aqui, eu vou repetir de novo, que tinha uma irmã que ela disse que via o diabo, os demônios, e o diabo queria entrar nela, em forma de serpente, e ela ficava puxando a serpente da boca, porque ela tinha essa imaginação, e ela tinha medo que o diabo viesse à noite, matasse ela, e ela não dormia à noite, dormia de luz acesa, tinha medo do escuro, e os pastores já tinham passado pela vida dela inteira, e um dia de madrugada ela bateu em casa. E aquele estudo que nós demos numa das terças, eu falei para ela, disse: irmãs, olha aqui, o que a Bíblia me garante é que aquele que está no esconderijo do Altíssimo descansa. Qual que é o esconderijo do crente contra as hostes do diabo? O esconderijo do Altíssimo. A Bíblia fala que ele é a nossa fortaleza, a nossa habitação. O diabo não pode tocar uma pessoa, a não ser que Deus permita, se ele for fiel. Está escrito na Bíblia: aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. É de Deus, meu irmão. O diabo não pode chegar assim na vida de uma pessoa e destruir, afligir a vida de alguém se ele é fiel. Até a vida de Pedro,
Para ele tentar cirandar com a vida de Pedro, ele pediu permissão a Cristo. E Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo pediu permissão para cirandar com a tua vida, mas eu não permiti. É Deus a quem permite. Para entrar na vida de Jó e bagunçar a vida de Jó, Deus deu permissão. Mas Jó é um caso excludente, é um caso separado, é um único caso. Você não vê outros casos na Bíblia que Deus deu permissão para o diabo entrar na vida de alguém. O que nós vemos é que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, e ao nosso derredor está o diabo buscando a quem possa tragar, mas ele precisa de uma brecha. Se você não dá legalidade ao diabo, ele não vai entrar. Se nós somos fiéis, ele não vai entrar, não vai tocar. Esse medo de macumba, medo de feitiçaria, medo de algum trabalho que fizeram, para o cristão fiel não existe. Eu dizia para ela, eu falo: olha, para a macumba pegar num crente, é só se ele não é fiel. Aí ele deu brecha para o diabo. É o que a Bíblia me diz. Fechar as frestas, as brechas, é isso, é ser fiel a Deus em tudo. Aí você fecha todas as entradas, o diabo não vai te tocar. Precisa de um conhecimento bíblico. E eu disse para a irmã essas questões, e ela ficou magoada, ficou chateada comigo. E a partir daquele dia que eu abri a Bíblia, expliquei para ela que o maligno não lhe toca, não tem isso, você repreende essas setas malignas. Ué, está escrito no Salmo 91. Peste que voa de dia, peste que anda na escuridão, nada toca. Não temerás o espanto noturno. Está falando ali, não pega. Eu já conheço pastores que estavam em dificuldades e moraram no fundo da casa de uma macumbeira e comia da farofa do trabalho com frango que ela fazia 6 meses e não pegou nenhuma dor na unha. Por quê? Porque ela é crente fiel. Crente fiel. E eu disse isso para ela. E ela, a partir daquele dia, entrou um ódio na vida dela. Ela não conseguia olhar nos meus olhos. Quando a gente se encontrava no corredor da igreja, ela dava meia volta e volver e não cumprimentava. E um dia o pastor José Lopes estava dizendo este tipo de ensino que eu estou dizendo para vocês, que o maligno não lhe toca. O pastor estava ensinando na terça-feira. Tudo que eu estou dizendo eu aprendi com ele naquela terça-feira. E a irmã estava lá. E ela estava, fazia dias, com uma dor de cabeça insuportável. A dor na coluna e a dor nas costas. Que ela já tinha ido no médico, não tinha nada na cabeça, não tinha nada no pescoço, nas costas. E o pastor dizia que essas doenças são doenças psicossomáticas. Ela aparece no corpo, mas o médico não detecta, porque são doenças da alma. É a alma que projeta para o corpo. Para que desapareça esse tipo de doença, picada nos rins, dor no tono muscular, dor na cabeça, tem que tratar da alma. Não que toda dor de cabeça é a questão da alma, eu não estou dizendo disso. Há dores de cabeças que são por causas naturais. Às vezes você passa uma noite sem dormir, ou uma noite mal dormida, automaticamente você vai ter dor de cabeça. E uma série de outras coisas. Agora, não são todas as dores de cabeça, todas as dores nos rins, todas as dores nas costas que são doenças psicossomáticas. Não são. Mas no caso dela era doença psicossomática. E ela precisava fazer o quê? Liberar o perdão, tirar o ódio, a amargura e o rancor que ela tinha de mim, porque eu falei umas verdades naquela madrugada para ela. Aí ela ouviu os ensinos do pastor, então ela pegou o telefone e ligou lá em casa. Quando eu dizia alô, ela desligava. Aí ela ligou a segunda vez. Quando eu atendi, eu disse alô, e ela desligou a segunda vez. Aí ela ligou uma terceira vez. Aí eu atendi e disse alô, irmão. Eu falei alô. Ela falou, aqui é a irmã fulana. Aí ele começou a contar, eu estou assim, 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 assim. E o pastor ensinou no culto de terça-feira. E eu acredito que essas doenças psicossomáticas é por causa disso. Eu estou com ódio do irmão, estou com amargura porque o irmão disse aquilo e eu não acreditava, agora estou acreditando e eu quero que o irmão me perdoe. Eu quero liberar o perdão, tirar esse rancor, essa raiva, esse ódio, para que eu tenha saúde. E naquela noite, nós oramos pelo telefone, abençoei ela, vi ela depois, começamos a conversar. Sabe qual foi o resultado? As dores de cabeça desapareceram, as dores no pescoço desapareceram, as dores nas costas não existiam mais. Ela ficou curada, porque era uma doença da alma. Tinha que liberar essa amargura, esse ódio, tirar de dentro da alma para ela ter saúde. E o salmista estava exatamente assim. Ele olhava a prosperidade dos ímpios
e olhava a vida dele e via na pendenga, os ímpios na prosperidade. Não é possível. E ele disse, uma inveja tomou conta dele, e a partir da inveja a alma azedou, a amargura entrou no coração, e essa amargura trouxe dores nos rins. Ele está dizendo aqui, sinto picada nos rins, assim me embruteci. Sabe o que ele está dizendo? Embruteci, no versículo 22, e nada sabia, era como um animal. O que ele está querendo dizer aqui? Ele se embruteceu, não sabia nada e era como um animal. Como assim? Ele perdeu o entendimento, perdeu o conhecimento, perdeu a razão. Depressão avançada. A pessoa que está em depressão avançada, ela perde a noção do tempo, perde a noção da família, perde a noção do trabalho. A depressão avançada, a pessoa não está nem aí se amanhã tem conta, ela não tem mais essa consciência. Eu tenho que trabalhar porque amanhã tem contas para pagar. Não, ela perde a noção, ela fica dentro de um quarto escuro, fica jogado, perde a noção do horário, de tudo. O salmista estava nessa situação, perdeu a noção. Se embrutecer, como os animais não têm noção. Os animais não têm essa preocupação, eu tenho que trabalhar, tenho que dormir cedo, amanhã eu tenho que trabalhar porque tenho contas para pagar. Os animais não têm essa consciência. E ele fala que estava como um animal. Olha a situação que o salmista chegou. Irmãos, e a depressão hoje tem atingido tantas pessoas cristãs, tanto crente, até obreiros, pastores, que vivem num estado de depressão avançada, que não quer sair, não tem vontade de fazer o que fazia antes. Aquilo que era corriqueiro na vida dele, ele perde. Era uma pessoa dada com o povo, gostava de sair, de visitar, de andar, de ver o mundo, e de repente perde o sentido de tudo. Não quero sair, eu não quero estudar, eu quero ficar só no quarto. É um estado de depressão. E de repente, se não for tratado, ele perde a noção, perde a consciência, perde o conhecimento. Mas para o salmista, foi Deus que entrou na vida dele. Ele começa a dizer aqui, ele começa a dizer nesse verso aqui, de repente ele começa a dizer aqui, todavia estou de contínuo contigo, tu me segurastes pela mão. Então ele está começando a dizer o que foi que ele fez para sair daquela vida deprimente. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então ele começa a dizer que os conselhos de Deus foram suficientes para que ele se erguesse. E ele ainda diz assim: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Os que se afastam de Deus, alongar é se afastar, perece, versículo 27. E tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Aí ele fala: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então ele se aproxima de Deus. Olha só o que ele fez para sarar. Ele sai daquele estado, o Espírito de Deus leva ele a aproximar-se de Deus. Ele se aproxima de Deus, ouve os conselhos, como ele fala. Ouviu os conselhos, que conselho? Da palavra. E o que os conselhos da palavra disseram para que ele tivesse confiança em Deus? Disseram assim: olha, o fim dos ímpios é diferente do teu. Assim como a vida do ímpio é diferente da vida do justo, os ímpios podem ter até prosperidade, podem até não se preocupar com médicos, como o salmista fala, não se preocupam com finanças, como o salmista está dizendo, não se preocupam com nada, nem com trabalho, porque tem dinheiro, os ímpios. Agora, o salmista fala: o final deles é diferente do final do justo. Qual que é o final deles? Serão destruídos. O salmista até fala: zombam de Deus, escarnecem de Deus, até diz: não há Deus. Agora,
a conta para esses ímpios chegará. Serão destruídos, a riqueza não é suficiente para salvá-los, a vida que levam não é suficiente ou não será suficiente para tirar do juízo de Deus. O fim dos ímpios é a perdição. Agora, a situação do salmista, qual que é? Se aproximar de Deus, ouvir as palavras de Deus, receber os conselhos de Deus, confiar e esperar. Por quê? Porque o final deles, dos justos, é um final abençoado, é um final de alegria, é um final de resposta de Deus, é um final com a bênção de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos 70 anos nessa vida de sofrimento. Mas eu passei a vida inteira trabalhando para pagar contas. A minha vida sempre foi árdua. Às vezes até falamos, a minha vida, irmão, foi 90 anos de trabalhos. Nunca tive nada, nunca tive em abundância, sempre trabalhei duro. Mas acontece que esses 70, 80, 90 anos que passamos trabalhando duro, passamos em apertos, passamos nos caminhos do Senhor. E o final do caminho do justo, que anda no caminho do Senhor, mesmo com dificuldade, é o final de descanso do Senhor. É o final que marchamos para o céu. É o final que receberemos a graça de Deus, ou o Senhor Deus receberá a nossa alma no céu. Agora, não adianta, igual os ímpios, passar 70, 80, 90 anos desta vida, gozando da prosperidade de tudo, da gordura desta terra, e no final ir para o inferno, ir para um local de sofrimento. E o salmista ainda diz um recado para nós, que por mais que ele passava dificuldades e trabalhava arduamente, ele tinha esperança no seu Deus, tinha a quem recorrer. Qual que era a diferença? No momento de aflição, ele corria para os pés do Senhor. No momento de desespero, de angústia, para onde que ele viria? Viria encontrar-se com o seu Deus. Ele dizia, se aproximo de Deus. E quando o justo que está em sofrimento se aproxima de Deus, tem o seu coração e a sua alma consolada, alentada, tem a resposta de Deus. Irmãos, agora imagine a vida de um ímpio, que de repente no momento de angústia, no momento de aflição, para onde que ele vai? Um ímpio que tinha tudo, e de repente perde tudo, para onde que ele vai? Ele não tem um Deus para onde recorrer. Não tem alguém que embale ele nos braços, como diz o salmista. Eles vão para a bruxaria, para a feitiçaria, vão para o roubo, para os desvios, para as drogas, vão para todos os meios, mas não encontram o descanso que o justo tem. Mas eu não tenho nada. Tem tudo. Ele disse aqui, eu tenho Senhor, mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. E com isso ele descobre que o caminho pelo qual eles estão andando é um caminho de perdição. E o salmista que estava trabalhando, que tinha aperto, que tinha dificuldades, que trabalhava todos os dias, e que ele diz aqui, que tinha a alma pura e as mãos inocentes, estava no caminho certo, porque tinha esperança. A esperança de Deus é quem nos faz andar, mesmo com dificuldades, mesmo nos momentos dolorosos, nos momentos difíceis, nos momentos de angústias, às vezes até adoecemos, passamos dificuldade, mas tem um detalhe, nós não estamos só, Jesus está conosco para dar força, não estamos sozinhos, Cristo está segurando em nossas mãos, Ele está nos dando confiança. O salmista diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará, Aonde que nós vamos entregar as nossas aflições? O salmista também fala, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Às vezes hoje nós estamos vivendo no mundo da ansiedade, pessoas ansiosas que não conseguem parar um minuto, é tanto corre-corre que a vida ficou numa velocidade inimaginável para essas pessoas, e de repente estão ansiosos, tomando remédio para dormir, tomando remédio para comer, remédio para se concentrar. As farmácias são as que mais faturam no mercado mundial aí, até mais do que as drogas ilícitas. As farmácias são chamadas drogas lícitas,
elas faturam demais, porque todo mundo hoje toma algum tipo de remédio. Agora, o salmista está dizendo: lança sobre ele as nossas ansiedades. Para onde iremos? Para onde iremos? Para onde iremos? Eu estive na casa de um milionário no Santa Rosa, e eu disse para vocês que ele chegou numa tarde aflito, não sei por qual motivo. Ele bateu a porta tão violentamente, a porta da casa dele, a porta do carro, e ele corria numa mansão. A mansão do indivíduo tinha 17 banheiros, todo no mármore, banheiro que parecia um quarto, tudo no mármore. Mas ele andava correndo dizendo assim: eu não tenho paz, nem mesmo na minha casa eu tenho paz. E ele passou por mim, olhou para mim e disse: você tem paz? Eu falei: eu tenho paz. Mas que tipo de paz? Aí eu comecei a imaginar aquilo que o salmista diz. Ele começa a dizer: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Mas o salmista, Davi, ele fala no Salmo 4, parece-me que é o Salmo 4 e 8, ele diz assim: em paz me deitarei e dormirei. Por quê? Porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Enquanto ele corria desesperado, dizendo: eu não tenho paz, eu ficava imaginando. Ele disse que para dormir tem que tomar um remédio, para acordar tem que tomar outras gotas de remédio. E o salmista estava na caverna de Adulão, cercado pelo exército de Saul. Saul buscava Davi como alguém busca uma agulha no palheiro, com um exército. Olha só a covardia, um exército é para guerrear com outro exército, mas Saul pegou o exército dele para procurar um homem. E o que Davi tinha feito? Não tinha feito nada, simplesmente matou os gigantes, deu a liberdade para o povo de Israel, destruiu os filisteus, trouxe a paz para Israel, e as pessoas começaram a elogiar a Davi. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. A inveja, olha a inveja de novo. A inveja tomou conta de Saul, o coração se azedou, endemoniou e queria matar Davi porque não conseguia ser igual a Davi. E Davi está sendo perseguido por Saul, morando na caverna de Adulão, lá dentro de uma caverna, rodeado pelo exército. Ele poderia estar depressivo, estar ansioso, estar tomando remédio, mas ele não. Ele disse: em paz me deitarei e dormirei. Como que você vai dormir cercado por um exército que te procura matar? Às vezes nós não conseguimos dormir com uma duplicata que tem que pagar amanhã, está vencendo amanhã, aonde que eu vou arrumar o dinheiro? E fica rolando na cama de lá para cá. Mas Davi disse: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, és a minha verdadeira segurança. Deitou na caverna e dormiu tranquilo. Ele poderia desesperar, dizer: Deus não está me dando livramento, mas não, ele estava com a confiança em Deus. Esta é a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Asaf está dando a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ele está dizendo: qual que é a diferença dos ímpios que não servem a Deus? Não se preocupam em agradecer pelo que tem, pelas riquezas que tem, pela prosperidade que tem. Qual que é a diferença do justo? O justo vem agradecer quando recebe uma bênção, vem louvar a Deus quando recebe a chuva, vem dar o dízimo e ofertar, vem adorar a Deus quando recebe o salário. Os ímpios gozam dos justos quando fazem isso. Não é? Os ímpios não olham para o céu para agradecer, eles olham para o céu e dizem: não há Deus, não existe Deus. O justo vem para a igreja dizer: eu te agradeço pela família, te agradeço pela salvação, te agradeço pelo ar que respiro, te agradeço por tudo. Você olha a vida dele, não tem nada, só tem água na geladeira, mas tem tudo. Tem Deus que é o dono da vida, o dono do ouro, o dono da prata, para abençoar o justo. Eis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre Asaf e os ímpios. Os ímpios não tinham a quem recorrer. Asaf não tinha nada e recorria a Deus, ouvia o conselho de Deus, se aproximou de Deus, recebeu de Deus. E o resultado? Qual que é o resultado? Ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele era limpo de coração, ele fala isso. E Deus foi bom para com Asaf. E ele passou aquele momento de dificuldade na presença de Deus. Venceu aquele momento de aflição na presença do Senhor nosso Deus.
E esta é a lição que nós temos. Às vezes nós somos comparados com as árvores. Olhamos a situação dos ímpios e olhamos a nossa. Às vezes passamos por momentos difíceis, mas sabemos de uma coisa: sabemos a quem servimos. Como diz a Bíblia, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A nossa aflição não são para comparar com o momento por vir, o momento vindouro, né? A nossa angústia, a nossa aflição, a nossa vida dificultosa nem se compara com a glória do porvir. E essa glória do porvir, só o justo, mesmo passando a dificuldade, vai desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós. E a Bíblia diz: o que Deus tem reservado para nós é coisas que o olho não viu e que o ouvido nunca ouviu. Não são nada desse mundo, vai além deste mundo. É uma vida que você vai até se esquecer que passou 70, 80, 90 anos de vida dura aqui na terra. Vai se esquecer, porque no céu será uma eternidade de gozo, de alegria, de paz, com a presença de Deus na eternidade.